É isso, turma. Estamos aqui ao vivo mais uma vez. Estamos aqui no nosso canal, na nossa batalha, no nosso enrosco, no nosso rock and roll, nos divertindo, nos com, compartilhando, né? Nos confraternizando, exatamente no conhecimento da oratória de vendas, no conhecimento para a gente evoluir, no conhecimento para a gente se desenvolver. E lembre, nós estamos aqui sempre batalhando no prego grito, justamente para te ajudar, para fazer você ter mais, para fazer você evoluir, para fazer você conquistar mais, ter mais prosperidade para quem você ama, para quem você estima, para quem compartilha a vida contigo. É por isso que nós estamos trabalhando. O meu grande desejo é que todo mundo possa ter uma vida melhor, ter uma vida de sucesso, ter uma vida plena, uma vida de felicidade, independente do que seja, independente do que você está buscando, independente do que você está fazendo. E é por isso que nós estamos seguindo aqui com mais uma live, fazia um tempinho que a gente não fazia. Estamos aqui, 8 e 7 da manhã, toda segunda-feira nós estamos aqui, 8 e 7 da manhã, justamente para fazer esse desenvolvimento, fazer essa compartilhamento de conhecimento, de troca profissional, dentro dessa visão de oratória para vendas, justamente para contribuir com as pessoas. E esse tema que nós vamos tratar hoje, o tema da nossa live é fale a partir do interesse do outro, né? Poderia ter 50 mil outros títulos, né? E um que eu gosto muito, mas eu acabei não colocando porque eu acho que ia ser meio estranho, é que, abrindo mão do seu interesse, você vai atingir o seu interesse. Abrindo mão do seu interesse, você vai atingir o seu interesse. Olha que coisa interessante. Né? Por quê? Por quê? Aqui nós temos uma jornada legal, cara, para fazer, para entender um pouquinho de gente, para conseguir vender e vender bem, temos que entender de gente, temos que saber como é que gente funciona, e aí isso tem que ser explícito, tem que estar presente, tem que estar apresentado na nossa oratória, tem que estar apresentado na maneira como a gente fala, na maneira como a gente se coloca, na maneira como a gente se expressa. Então vamos lá. Bom, tem um traço da nossa característica humana, tem um traço da maneira como a gente age, tem um traço da maneira como a gente que não me entenda mal, você talvez ache estranho, mas é o egoísmo. Isso, todo mundo tem um traço de egoísmo, né? Foi isso que nos tirou lá das cavernas, foi isso que fez com que a nossa civilização evoluísse, foi isso que fez com que a gente criasse todo o mundo que a gente criou. Por quê? Imagina o seguinte, você está lá dentro de uma caverna, louco de fome, está com frio, está com sede, e aí você sai para caçar. E aí você vê um bicho na mata, e aí você caça o bicho, vai comer o bicho, acha um riacho, vai tomar água, enfim, pega a pele do bicho para fazer uma capa, né, para fazer um cobertor, para se esquentar, enfim, vai quebrar galho, pegar galho seco e tal, para fazer um fogo também, para se esquentar e tudo mais. Beleza. Agora imagina se você não tivesse essa índole, não tivesse esse fator motivador, isso que fez com que esse ser humano, né, esse Homo sapiens, esse nosso primo distante, saísse da caverna, fosse atrás do bicho, caçasse o bicho, fosse atrás de água, fosse atrás de graveto, fosse atrás de galho, quebrasse o galho de árvore e fizesse a roupa, fizesse o fogo, fosse esquentar, fizesse a comida, assasse a carne do bicho, comesse, usasse lá os tendões lá da pata do bicho e tudo mais, ou a tripa do bicho para fazer uma espécie de uma corda, para fazer um arco e flecha, ou para costurar a própria roupa, usasse os ossos para fazer alguma ferramenta. Imagina que isso não tivesse acontecido, né? O que teria acontecido? Ele chegava lá, via o bicho no meio do mato e disse, puxa vida, coitadinho do bicho, né? Não vou matar ele, vou continuar com fome, vou continuar com frio, deixa o bichinho, né? Enfim. Eu não estou dizendo que a gente tem que destruir a natureza, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que naquela época, há 60 mil anos atrás, há 80 mil anos atrás,
quando o homem se encontrou nessa condição, foi o egoísmo, a vontade de sobrevivência, se a gente pudesse dizer de uma outra forma, a vontade de se preservar, né, o instinto de preservação que fez com que sobrevivesse, que fez com que saísse para caçar, que fez com que saísse para ir atrás de um riacho, enfim, de alguma solução para a sua própria vida. E isso mudou? Cara, não mudou. Não mudou. As expressões disso é que mudaram. Hoje eu saio para trabalhar e não saio para caçar. Hoje eu alimento e mato a minha fome, a minha sede com a água da torneira ou com a água que eu compro lá na loja de água mineral, ou no alimento que eu trago do mercado para a minha residência. Enfim, só mudou a expressão, mas a postura é a mesma. Por quê? Porque as minhas relações com a empresa são uma relação de sobrevivência. A relação da empresa com o mercado é uma relação de sobrevivência, né? Já dizia o Jack Welch, o ex-CEO da General Electric, né? Se você encontra o seu concorrente se afogando numa piscina, pega uma mangueira e enche a boca dele de água, né? É uma visão extrema a respeito de competição, uma visão extrema a respeito de ética comercial e de relacionamento comercial. Enfim, não vou fazer aqui juízo de valor nem apologia contra ou a favor, eu estou citando um exemplo de que hoje, no mundo que vivemos, esse egoísmo aparece, esse instinto de sobrevivência aparece, esse instinto de preservação aparece. E nas relações que nós temos, nas relações comerciais, nas relações institucionais, até mesmo nas relações de amizade, amorosas e tal, esse troço aparece. E aparece porque é um traço humano, é um traço do qual nós não conseguimos nos desvencilhar. É o traço que eu vou aqui simplificar, resumir, aglutinar, chamando de egoísmo. Isso, egoísmo. Todos nós temos um egoísmo, todos nós estamos interessados nas coisas que fazem sentido para nós, todos nós estamos interessados naquilo que nos traz benefício, todos nós estamos interessados nas coisas que, eventualmente, são do nosso interesse direto, daquelas coisas que nos fazem bem, que nos trazem alegria, que nos trazem felicidade, que nos trazem prazer. É disso que nós estamos falando. Quer ver alguns exemplos muito do cotidiano? Quando você vai comentar com alguém a respeito, puxa, vi um filme, eu vi uma série lá numa plataforma de streaming, alguma coisa assim, e a outra pessoa que comenta, pois eu também vi uma série assim, tem uma para te indicar e tal, papapá, eu também vi um filme, não, mas, puxa, você tem que ver o outro filme do cara, né? Enfim, todo mundo tem alguma coisa para contar a respeito de filme, de uma experiência que viu, uma série, que tal, papapá, todo mundo quer falar da sua experiência, todo mundo quer falar de si, todo mundo quer falar das suas coisas. Né? Quando você diz, estou gripado, vou no médico, todo mundo tem um chazinho para te recomendar, tem uma receitinha lá com uma referência lá à sua avó, alguma coisa, com um melzinho, um agriãozinho, um nananã, né, uma gemada, para você tomar e melhorar e tudo mais. Não é assim? Pois então, todo mundo quer falar das suas coisas, todo mundo está interessado nas suas coisas, né? Então, já que esse traço é um traço característico das pessoas, nós vamos utilizá-lo para nos favorecer. Nós vamos utilizá-lo de uma maneira inteligente. E o que dá base para isso que eu vou compartilhar com você, né? Já que estamos falando a respeito de oratória de vendas, né? A grande questão aqui, e eu quero que você esteja bem ligado nesse negócio, meu amigo, é o seguinte: vendas não é confronto. Tenho dito muito isso. Venda não é confronto. Venda é condução. É uma condução leve, como se fosse uma dança. Venda é condução. Né? Nós temos que influenciar o cliente, influenciar as pessoas com as quais nós temos relação, influenciar as pessoas da nossa reunião, influenciar as pessoas da nossa plateia, seja lá onde você está usando a tua oratória. Né? Aqui eu estou falando um pouco de vendas, mas serve também para qualquer situação de oratória. Nós vamos
de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito inteligente, influenciá-la, conduzi-la para o lado que nós desejamos. E no caso de vendas, o que nós desejamos? Nós desejamos conduzir o camarada, conduzir o nosso cliente, conduzir aquele que está na nossa frente para a assinatura da proposta, assinatura do pedido, para tirar lá o pedido, assinar o contrato, é isso que nós queremos. Né? Então, sejamos inteligentes. Vamos usar, então, o pressuposto dele contra ele e a nosso favor. E a nosso favor. Então, a grande questão aqui, tendo isso em mente, é o seguinte. Primeira postura que você tem que ter. Cara, fale pouco. Fale pouco. Quem que tem que falar? Como é que eu vou saber qual é o interesse do outro? Como é que eu vou saber qual é o tópico, o tema, o assunto que interessa para o cliente? Como que eu vou saber o que o cliente tem na cabeça, o que está importando para ele? Como que eu vou saber quais são as coisas que do mercado o meu cliente dá atenção, as coisas que ele acredita, as coisas que ele não acredita, coisa que ele eventualmente experimentou e não gostou, ou experimentou e achou muito bacana, ou tentou na empresa e não deu certo, coisas que ele fez, deu certo e ele quer repetir, coisas que ele nem sabe que existem. Como é que eu vou saber quais são os anseios, os medos, as dificuldades, as crenças, as verdades erradas ou certas, isso não importa, mas como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou saber isso? Primeira coisa é dando espaço para o cliente falar. Porque eu posso até ter uma ideia do pressuposto do outro, posso até ter uma ideia dos interesses do outro, posso até ter uma ideia do que o cliente imagina como sendo... Desculpe. Desculpe. A gente até tem uma ideia a respeito das coisas que a gente acha que sejam importantes para o cliente, que sejam importantes para quem está interagindo com a gente, quem está no nosso convívio ali, seja comercial, tudo, a gente até tem uma ideia, mas ter a certeza, cara, eu só vou ter a certeza se ele falar comigo, eu só vou ter a certeza se eu permitir que ele fale, eu só vou ter a certeza se eu permitir o espaço para que ele se coloque, falando aqui de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais galante, não é mesmo? Mais psicológica. E como é que eu faço isso? Ah, cara, de uma maneira muito simples. Tua avó já te ensinou isso. Puxa, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso quer dizer o quê? Vamos escutar muito mais do que aquilo que a gente fala. E para isso, para isso é que eu estou defendendo essa ideia de que nós temos que calar a boca, nós temos que falar menos. O bom vendedor é aquele que quer conduzir o cliente, fala pouco. Ele faz o cliente falar. Por quê? Porque quando o cliente fala, ele vai apresentar os seus pressupostos, ele vai colocar aquilo que é importante para ele. Por quê? Por que quem fala coloca as coisas que são importantes para si, coloca a sua visão de mundo, coloca aquilo que entende como certo, entende como errado, entende como importante, entende como aquilo que lhe dá medo, ou coloca os seus anseios. Por quê? Por quê? Cara, aqui tem uma coisa muito bacana, muito legal. É o seguinte, eu, você, qualquer pessoa no mundo, não conseguimos nos desvencilhar da nossa história. Nós não conseguimos nos desconectar da nossa história. Nós não conseguimos sermos pessoas desconexas de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente leu, de tudo aquilo que a gente procurou construir, né? E que foi construído na gente. Nós não temos como. Tá? Por quê? Por quê? Porque toda a nossa trajetória, né, lá tudo que a gente aprendeu com vô, com vó, com pai, com mãe, tudo aquilo que a gente aprendeu com as nossas convivências familiares está dentro da gente, de uma maneira mais forte, mais fraca, revisada ou não, morta ou não, está dentro da gente. Depois, quando eu fui para a escola, cara, eu tive professores, eu tive colegas, eu tive que ler coisas que os professores orientaram, eu tive que conviver com alunos, com colegas, enfim, e fui para uma determinada escola que tinha um determinado
modelo de trabalho e não fui para outras que tinham outros modelos. Eu vivi numa determinada vizinhança, que era onde a minha família vivia, eu vivia numa determinada cidade, que ficava numa determinada região de um determinado estado, que tinha uma determinada, ou tem uma determinada cultura, e eu não tinha como estar em um lugar diferente. Por quê? Porque eu estava no seio da minha família, e estaria onde a minha família estivesse, vivendo tudo aquilo que a minha família teria de crença, tudo aquilo que a minha família teria de trajetória, tudo aquilo que a minha família teria como verdades, né? Um lugar para sentar na mesa, um horário para tomar banho, se eu podia ou não falar com tal pessoa, como que eu tinha que falar com tal pessoa, como que eu tinha que interagir com os meus irmãos, como que eu interagia com os meus colegas, os amigos da rua, né? Eu que sou mais velho, né? De uma geração talvez bem diferente da sua, era uma criança que brincava na rua, né? A gente jogava taco, aqui no Paraná chama bets, brincava de polícia e ladrão, subia em árvore, pulava em muro, jogava bola em campinho, né? O quintal das casas, né? A gente chamava de campinho. E isso me moldou. Jogar bolita, ou bolinha de gude, não sei como é que você chama isso, a gente jogava muito, peão, carrinho de rolimã, bicicleta, enfim. Eu tive uma infância muito movimentada, assim, e isso me moldou, né? Mas eu morei onde minha família morou, eu tive interações com essas gurizadas da rua aí, na medida em que a minha família permitia, né? Tive as crenças que me passaram, né? E ao longo do tempo fui adquirindo outras, né? Por conta dos ensinos que tive na escola, depois no ensino médio, depois na faculdade, depois pós-graduação, mestrado, agora doutorado, enfim, eu venho me formando e revisando as minhas crenças, a minha educação, os meus valores, os meus princípios, assim como você, assim como qualquer pessoa no mundo inteiro, E isso tudo, essa visão de educação, essa visão de família, de trajetória, de história, me deu um lugar no mundo. E é a partir desse lugar que eu olho para as coisas, é a partir desse lugar que eu interpreto, é a partir deste lugar que eu faço juízo de valor, é a partir deste lugar que eu tenho meus medos, é a partir deste lugar que eu tenho minhas verdades, é a partir deste lugar que eu tenho minhas convicções, é a partir também desse lugar que eu tenho minhas dúvidas a respeito de tudo aquilo que eu falo, a respeito ou faço, né? A respeito do que eu falo, a respeito do que eu vivo, a respeito do que eu produzo, a respeito do meu trabalho, a respeito do nosso bate-papo aqui. Eu não estou desconexo da minha história para falar com você, assim como você não está desconexo da sua história para falar, para me escutar, né? Enfim. Então, eu não estou desconexo, assim como você não está, como o nosso cliente não está desconexo do lugar que toda essa trajetória lhe deu no mundo. E é a partir deste lugar que ele vai falar. Então, se eu permitir o espaço para que a pessoa fale, se eu permitir o espaço para que a pessoa interaja, se eu permitir o espaço para que a pessoa se coloque, cara, e eu prestar atenção, eu escutar atentamente, eu escutar empaticamente, cara, eu saco aquilo que importa para ele, eu entendo aquilo que importa para o cliente, eu entendo aquilo que é o medo dele, o que é o anseio dele, o que é o desejo dele, que é uma coisa que ele não quer mais, enfim, eu consigo entender, só que eu tenho que permitir esse espaço para que ele fale, né? Porque aí eu tenho a possibilidade de me organizar, de, digamos assim, embalar o meu discurso a respeito dos meus produtos, a respeito dos meus serviços, de forma a que ele perceba que ali está exatamente aquilo que ele quer, exatamente aquilo que ele deseja. Que, nossa, apareceu na frente dele aquilo que ele precisa, apareceu na frente dele exatamente aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E exatamente não apareceram nas coisas que para ele não são importantes, que para ele não importa, que para ele não faz sentido, que ele não acredita. Então, como é que eu faço com que eu consiga partir a respeito, partir do interesse do outro, né? Partir do pressuposto do outro? Eu tenho que fazer ele falar, eu tenho que fazer meu cliente falar. E como é que eu faço o cliente falar? Cara, é uma coisa muito simples, muito simples. Faça perguntas. Fazer perguntas.
fazer perguntas. Mas só que tem que ter inteligência para fazer pergunta, tem que ter inteligência. Quais são as boas perguntas, né? As boas perguntas são aquelas que fazem pensar. As boas perguntas são aquelas que fazem a pessoa falar, né? Porque existem perguntas e perguntas, né? Tem perguntas que não fazem você pensar, que não fazem você falar muito. Você vai responder sim ou não. Essas são as piores perguntas. A pergunta que diz sim ou não. Tem um momento para usar a pergunta sim ou não? Tem, em vendas, inclusive, ela é extremamente importante. Mas para a gente entender o pressuposto do outro, para a gente entender o cliente, entender o que o outro está pensando, o que é interessante que eu perceba a respeito dele para conseguir apresentar meus produtos e serviços de forma que ele se encante, que ele veja ali que é aquilo que ele quer e tudo mais, cara, eu tenho que usar pergunta aberta. Pergunta que faça realmente o cara pensar e falar. Pensar e falar. Perguntas que não permitam o camarada dizer sim ou não. Perguntas que não permitam o camarada dar uma resposta monossilábica. Sacou? Então eu vou perguntar a respeito do negócio do cliente. Eu não vou perguntar, olha, você que abriu esse negócio, o que ele vai me responder? Sim ou não? Você está indo bem? Sim ou não? Né? São perguntas ruins, são perguntas de beco fechado, né? O beco sem saída, rua sem saída. Enfim, é melhor fazer com que o cara responda perguntas que sejam mais amplas. Então, o que eu vou perguntar? Olha, você poderia me contar qual a história da tua empresa? Você poderia me falar a respeito de como que você constituiu essa empresa? Você poderia me falar a respeito do teu momento? Você poderia me falar a respeito da tua visão de mercado? Você poderia me falar a respeito da tua visão a respeito de marketing, a respeito de tecnologia, a respeito de inovação, a respeito de desenvolvimento? Enfim, aí você poderia abordar todos esses assuntos fazendo com que o camarada fale, fazendo com que o camarada responda, mas sempre respondendo a partir de uma reflexão. E para que isso aconteça, você tem que fazer perguntas abertas. Perguntas abertas. E aí, qual é a tua postura seguinte? Cara, ó, escutar empaticamente, procurar entender, procurar explorar nas entrelinhas, procurar explorar em tudo aquilo que o cliente está dizendo, procurar identificar naquilo que ele está dizendo, o que aquilo quer dizer, o que importa para ele, quais são as coisas realmente relevantes para ele, quais são as coisas realmente interessantes para ele, coisas que vão fazer com que ele, quando você falar, preste atenção em você. Mas você só vai conseguir isso se você se colocar numa postura de escuta, numa postura de ouvir empaticamente, numa postura de ouvir de uma maneira muito clara, muito atenta, muito dedicada. Ok? E aí, um grande abraço, fazendo um parênteses aqui, um grande abraço para quem está nos acompanhando, todas as lives estão gravadas, sim. Você pode estar acompanhando aí nos canais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Está tudo gravado lá no nosso canal, Oratória Orengo, né? Enfim, você vai nos encontrar lá e nós estamos aqui toda segunda-feira, às 8h07 da manhã, né? Para começar num número cabalístico, né? Na segunda-feira, para arrebentar. Beleza? Aí, Rondônia nos acompanhando. Olha, grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são demais. Obrigado pela força. Eu estou aqui contribuindo, procurando dar todo o meu conhecimento, o limite da minha ignorância, né, gurizada? O limite da minha ignorância. Mas, olha, é muito legal estar interagindo com todos vocês aí. É muito bom compartilhar a vida, compartilhar conhecimento. Né? E o que você precisar, interaja, mande uma pergunta, e eventualmente eu demoro um pouquinho para responder por conta da quantidade de interações e das lives, das aulas e tudo mais que a gente tem que estar respondendo, mas pode deixar que nós estamos aqui, estamos contribuindo e vamos continuar, beleza, gurizada? Grande abraço, beijo no coração para todos, seguindo com o papo. Então, estava defendendo aqui que
É, a grande questão é a gente fazer com que o outro fale, né? Fazer com que o outro interaja enfim, permita ao outro que ele se coloque, que ele se apresente, que ele fale das suas ideias, fale daquilo que eventualmente é importante para ele, e aí você atentamente escutando, atentamente ligado, né, percebendo aquilo que é importante, você vai apresentar o teu discurso, apresentar o teu produto, apresentar as tuas prerrogativas a partir do interesse dele e não a partir do teu interesse. Tá? E aqui, para terminar, eu quero citar um exemplo. Eu, durante muito tempo, eu orientei franqueados para uma empresa, uma grande empresa, um grande grupo, um grupo muito bacana, muito ético, tenho um carinho muito grande por eles aqui no Paraná, que trabalha com piso, soluções para piso, tapetes e tudo mais. E aí, treinava os franqueados e tudo mais deles nessa área de vendas, oratória, enfim, os capacitava para serem efetivamente franqueados. E vários deles vinham para cá pensando que iam aprender a vender, né? E muitos já eram vendedores, tinham uma ideia a respeito de como vender, uma ideia a respeito de como interagir, né? E eu conseguia, de imediato, ou pelo menos tentava, né, quebrar essa visão. E os camaradas têm a tendência, o vendedor tem a tendência de botar o seu produto embaixo do braço, o seu serviço embaixo do braço, e sair para falar a respeito do serviço, do produto, o que é um erro. Então os camaradas vinham lá, e aí você tem que conhecer muito bem o seu produto e o seu serviço para conseguir saber o que ele faz com as pessoas, né? E não o que é o produto. Essa é uma outra sacada, a próxima live provavelmente vai ser sobre isso. Mas, enfim, o camarada chegava, então, no estabelecimento e dizia, olha, eu estou vendo que você não tem um tapete na sua porta aí, deixa eu fazer um orçamento aí para te apresentar, uma possibilidade de botar um tapete aí. Cara, esse é o pressuposto do vendedor, esse não é o pressuposto do cliente. Né? Qual que é o pressuposto de quem é empresário? Cara, é lucro. Assim, é lucro. O cara tem uma confiança tão grande no seu taco, na sua capacidade, na sua constituição, enfim, de mercado, de vida e tudo mais, que mesmo no risco de não ganhar nada, ele acredita que vale a pena investir, vale a pena abrir lá uma portinha, vale a pena ele ter um estabelecimento, e é isso que move todos nós que estamos na área de vendas, né? Nós somos uma bicharada meio diferente, né? Nós acreditamos que mesmo no risco vale a pena, porque nós temos a possibilidade de ganhar mais. Porque senão nós éramos assalariados como grande parte aí do Brasil, né? O pessoal lá tem um salário fixo e tal, papapá, na segurança, na tranquilidade, e, enfim, não vive como a gente que vive de comissão, vive de venda, de tentar convencer os outros e interagir com os outros. Bom, aí o que seria a partir do pressuposto do empresário, então? Já que o pressuposto dele é lucro, né? Eu disse, olha, você tem custos aqui na tua empresa, não tem? Tem um custo, sim. Pois é. Quais são as maneiras de você aumentar o teu resultado? É aumentar o teu faturamento com o mesmo custo, ou para um mesmo faturamento reduzir custo. Ou então, que é o melhor dos mundos, fazer as duas coisas juntas, né? Aumentar faturamento e baixar custo. Beleza? Legal? Todo mundo vem comigo aí e o cliente consegue entender isso. Beleza. Bom, aí a visão a respeito dessa percepção do empresário, nós temos que desenvolver. Aí, uma vez que ele disse sim, né, o que eu vou explorar? Pois é, então, você deve ter custos aqui ligados à manutenção, ligados à limpeza, ligados ao asseio e tudo mais, não tem? Tem. Pois é, se eu te ajudasse a reduzir em 60% os teus custos para limpeza, manutenção aqui, isso melhorava ou piorava o teu resultado? Não, melhorava, porque reduz custos, beleza. Então eu vou fazer um orçamento aqui, fazer umas medidas, e eu já te trago uma sugestão. Essa é a visão entre partir do pressuposto do outro e partir do meu pressuposto. Essa é a grande diferença.
Beleza? Então, a live de hoje foi sobre isso, sobre partir do interesse do outro, tá? E nós vamos seguir aí toda segunda-feira, às 8h07. Bom, o pessoal está interagindo aqui, pode deixar, eu vou passar aí os meus contatos, passar para que vocês interajam comigo, pode deixar, não vou deixar vocês na vontade, aí pendurado no pincel, beleza? Bom, uma coisa importante, né, a respeito de livros que me perguntaram, eu tenho algumas sugestões de livros que eu posso passar depois para vocês, alguns deles que eu acho muito, muito, muito interessantes. Deixa eu pegar aqui na estante para te mostrar. Rapidinho, são esses 3 livros. A Simples Verdade, do Benjamin Hudson, Simples Verdade, do Benjamin Hudson. Este aqui, que é um livro para a vida, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas. Aqui você vai encontrar muito daquilo que a gente está conversando hoje. E aqui é um livro, cara, um livro fera. Eu não posso dizer aquela outra palavra que você está pensando, porque senão não dá para publicar o vídeo, né? Do Frank Bettinger, do Fracasso ao Sucesso na Arte de Vender. São livros de venda, são livros de oratória e são livros para a vida. Porque esse aqui trata a respeito de relacionamento, esse aqui trata de filosofia de vendas, que é uma coisa que no Brasil não se fala, e eu tenho batalhado. Bom, eu tenho 6 livros que estão escritos, estão nas editoras, vão sair também. Eu devo lançar um a respeito do sucesso, logo mais, talvez até o final do mês aí, que provavelmente vai ser gratuito, virtual, né? Na internet, aí vou fazer um lançamento provavelmente pela Amazon. Você vai ter possibilidade de baixar. Agradeço as palavras carinhosas de todos aí, obrigado pela presença, obrigado por estarem com a gente, interajam, mandem perguntas, mandem questões, na medida que eu conseguir durante a semana, já vou te respondendo aí, e olha, muito sucesso, muita prosperidade, beijaço no coração, lembre, prega o grito, não sofra sozinho, nós estamos aqui para contribuir com você, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para prosperar, para fazer nossa vida ser mais feliz, nossa vida ser melhor. Uma excelente semana para você, vai ser uma semana de muita conquista, vai ser uma semana maravilhosa. Por quê? Porque você acordou cedo, você está querendo lutar pelas tuas coisas, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que importam para você, pelos teus objetivos, pelas tuas nuances de felicidade, né? Enfim, é por isso que a gente luta, é por isso que eu tô aqui cedinho com você, segunda-feira, é um momento maravilhoso da gente iniciar com muita energia, beleza? Um sucessaço para você, prosperidade, beijo no coração, e a gente se fala na próxima segunda-feira, 8h07, beleza? Grande abraço, tchau!